Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar do Chelsea que teve uma ideia. Isso é sempre perigoso, mas o time está aí no mercado de transferências querendo arrumar soluções agora em janeiro, já está querendo vender o Zazi, que já pode ser afastado do elenco, uma tática muito imbecil também. Se bem que no caso do Zazi, quanto menos ele jogar, menos impressões negativas eles deixam para os interessados. Mas assim, o Christopher Nkunku é um jogador que no final das contas está sendo subaproveitado no Chelsea. Um alvo que eu tanto sonhei em ver no Chelsea, um jogador espetacular, um meio atacante de tanta qualidade, mas coisas atrapalharam. Primeiro o Pochettino, que gostava de colocar mais o Gallagher de 10 do que um Nkunku, e a gente tem agora o Maresca, que é a mesma coisa em relação ao posicionamento, só que assim, ele coloca o Palmer pelo menos. Eu consigo compreender o Palmer de 10, porque ele pelo menos é um 10 assim, de um nível estelar, né? O Gallagher é uma piada de mau gosto estar acima do Nkunku, mas é a tática da mula do Pochettino. Agora, a questão custava colocar o Palmer de ponta, como já desempenhou bem na temporada passada, e deixar um Nkunku de 10? Eu não acho que custava tanto assim. Infelizmente, não é a visão que tem o Maresca. O Maresca é inflexível. Eu acho isso uma péssima qualidade para se ter. Eu não gosto dessa ideia assim, o elenco tem sempre que curvar o esquema do técnico. Se o cara tá deixando de aproveitar um grande jogador porque ele é inflexível, ele é um idiota em certo ponto. Eu acho que isso vale também para qualquer nome, isso vale para qualquer treinador. Você está deixando de aproveitar o talento de alguém porque o cara é inflexível taticamente, ele coloca a ideia dele acima das necessidades, das qualidades que o elenco tem, e está sendo um cara que não aproveita o plantel que tem. Um bom técnico se adapta, um bom técnico sabe ajustar ao time que tem, sabe sacrificar um pouco das ideias dele também pelo benefício da equipe. E não é isso que o Maresca faz no caso do Nkunku. Eu não acho que assim o Nkunku sair é o fim da temporada do Chelsea, mas agora eles estão querendo trocar ele pelo Matistel, jogador francês que o Bayern de Munique contratou há umas 3 temporadas, jovem talento, na época tinha quantos anos? 16 ou 17, agora tá com 19, faz aniversário em abril, e assim, nem marcou gol na temporada, mas muito pelo quanto não está sendo utilizado. Até o Thomas Miller tem sido centroavante antes do Tel, e ele tem colocado também o Musiala para ser o ponto antes do Matistel também, porque o Matistel consegue jogar pelos lados, né? Aí fica a dúvida, ele vem para ser uma segunda opção de ponta para o Jadon Sancho, com o Mudryk suspenso, ou ele vem para ser o centroavante para disputar a posição com o Nicolas Jackson? Porque, olha, eu já estou meio cansado de que as alternativas que o Chelsea vai buscar para o Nicolas Jackson sempre são os garotos que não tem pelo no sovaco. Por que não traz alguém pronto? Por que não traz alguém de barba ali, né? Um barbudo, já consolidado, que a gente sabe o que ele é capaz de fazer, as qualidades que tem, para colocar ali? Porque tem que sempre viver do jogador hipotético. Ó, esse cara agora, ele não é tão bom, mas no futuro, né? Como é que a gente vai saber? Sério, a gente tem jogadores que sim, evoluem e crescem pra cacete, né? A gente sabe disso, tem jogadores que viram máquinas de jogar futebol. Mas não é todo jogador que é assim. Eu vou dar um bom exemplo dentro do próprio Chelsea. O que o Mykhailo Mudryk melhorou em tanto tempo no Chelsea? 1 ano e meio, o cara é o mesmo jogador que chegou. Entende? Tem nada de diferente nele. Eu não consigo ver nada. Sério mesmo, é o mesmo jogador. E assim, o Nicolas Jackson é a mesma coisa, sério. Ele mudou um pouquinho alguma coisa ou outra, mas ainda, até olhando para o que está sendo esses últimos jogos dele, são os mesmos problemas da temporada passada, as mesmas limitações. E eu descobri uma coisa que me chocou. Vocês sabiam que o Nicolas Jackson é mais alto que o Victor Osimhen? Porque eu fico reclamando que o cara não tem poder nenhum no jogo aéreo. Eu fiquei pensando, qual é a altura do cidadão? Ele tem 1,86 m. Eu falei, o Osimhen deve ter 1,86, 1,90, 1,96. O cara tem 1,85. Ele pula naquela altura toda, mas aí que você vê o atleticismo, um cara realmente diferenciado, porque nem sempre a questão do cara soberano no jogo aéreo é a altura. É também a impulsão, isso tudo conta. E aí o Gyökeres, por exemplo, tem 1,89, ok, mais alto, né? Mais 3 centímetros, né? Isso aqui. Isso aqui faz tanta diferença assim. Isso pra mim é só pra mostrar a questão, né? Tipo, o Chelsea tem um atacante que a mim é muito fraco no jogo aéreo, é um jogador que, a meu ver, precisa trabalhar a questão física melhor, ele não é forte o suficiente para ganhar duelos dos zagueiros, ele sempre ganha só na velocidade, né? No físico, no corpo, é incapaz de ganhar. A condução de bola dele tem horas que é porca. Então, assim, eu pessoalmente olho pro Nicolas Jackson e penso, um jogador que tem sim suas qualidades e tem suas limitações. Eu acho um jogador medíocre. Eu não consigo colocar ele como um grande jogador. Nossa, tem gente que acha que o cara é quase um world class, não tem condição disso, né? Eu, pessoalmente, acho um jogador mediano, que tá ali num sistema que é muito bom para ele, e ele produz um pouquinho mais do que a gente estaria acostumado a ver ele num time, num outro qualquer time ali. Eu não acho que se você coloca ele lá num
O Wolverhampton da vida vai produzir um monte de gol? Não acho, sinceramente. Pela quantidade de volume de jogo que ele recebe mais volume de jogo que o Chris Wood, por exemplo. Para quem marca mais gols, quem é mais efetivo no cara a cara com o goleiro? A gente sabe quem é. E o Chelsea precisa de um cara com um perfil diferente do Jackson. Trazer alguém que sabe jogar de centroavante, mas tem as mesmas características, é estupidez. Não é porque ele é mais jovem, mais promissor. Chega, né? Se o time tem condição de comprar um centroavante que possa ajudar a resolver o problema de alguém que tenha presença de área, força no jogo aéreo, e não faz, porque fica acreditando no jogador hipotético que o Jackson, seja lá quem for, pode ser, ele está sendo negligente, o time, e está custando coisa, porque isso pode custar uma vaga na próxima Champions. O Chelsea não está garantido no top 4. Eles precisam saber, assim, diferenciar essa questão do que o cara pode ser no futuro e das necessidades urgentes. E para mim o Chelsea ter um 9 goleador é uma necessidade urgente. Se tiver que sacrificar um Nkunku por isso, fazer o quê? Eu consigo compreender. Mas assim, se é para sacrificar um Nkunku, não vai sacrificar por um cidadão que nem marcou gol na temporada. Ah, jogou pouco. Mas por que jogou pouco? Se ele não é o suficientemente bom para o momento que ele está agora, para ser um titular no Bayern de Munique, nem que seja alguns minutinhos, né? Se o Thomas Müller, já em fim de carreira, ainda tem mais confiança do técnico, por que ele vai mudar tanta coisa assim no Chelsea? Eu sei que na temporada passada, 7 gols, 5 assistências, são números excelentes para um jogador de 18 anos, mas, cara, é mais uma promessa. Você tem que trazer alguém que mude o time, né? Que consiga melhorar. Esse é o objetivo de uma transferência. E assim, abrir mão do Nkunku desse jeito, entende? O Nkunku é útil ainda. Você vai usar ele na Copa da Inglaterra, na Conference, né? Ele é importante para preservar alguns atletas. Eu acho assim, um jogador muito bom, que vai se abrir mão, porque o técnico se recusa a usá-lo da maneira que ele é mais efetivo. E é isso. O Chelsea abre mão de jogador que, assim, pra mim o pior de tudo, ele sequer teve uma chance de se provar na posição dele jogando com a camisa do Chelsea, né? E, assim, nem sequer teve uma sequência do time titular, né? Porque um Pochettino teve as lesões atrapalhando, mas com o Maresca me indigna o quê? Ele foi titular no primeiro jogo da temporada e lá o Maresca fez uma substituição extremamente rápida, ele nem estava tão mal no jogo. Não importa o quão mal o Jackson esteja numa partida, o quanto que ele esteja esfaqueando a bola com o pé, ele nunca é substituído por um concorrente receber uma sequência. Eu assim, não 9, caguei. Sabe por que eu caguei? Porque 7 jogos, nesses últimos 7 jogos de Premier League, quem participou para mais gols? O Jackson um Nkunku, mesmo com menos tempo de jogo. Isso me irrita, porque é aquele negócio, se nos últimos 7 jogos de Premier League o cara foi capaz de marcar um gol, e aí ele vem na imprensa falar que ele não tem que ser avaliado só pelos gols que marca, um centroavante, eu acho assim, é muito triste que o Nkunku esteja sendo tratado dessa maneira, e fico feliz que ele possa ir para o Bayern de Munique, que é uma equipe forte, onde se ele for utilizado da maneira adequada, deixa o time ainda mais qualificada para disputar os grandes títulos. Eu acho que se ele for para um time que vai explorar as qualidades dele da maneira certa, ele vai produzir números fantásticos. Então, eu acredito que para um Nkunku será excelente ele jogar lá no time do Bayern de Munique, acho que vai dar certo para ele, enquanto obviamente aí o Mathys Tel seria mais uma aposta que o Chelsea faz, né? E assim, obviamente o time que não quer, assim, os diretores de futebol são bons em identificar talento, não tiro isso deles, o elenco do Chelsea melhorou em relação ao que se tinha quando eles assumiram, isso também não é questionável, entende? Eu não acho que o trabalho deles é ruim, mas assim, poderia ser melhor pelo investimento que foi feito. Se você falar que o Chelsea gastou 1 bilhão para ter o elenco que tem agora, eu acho que uma nota é 6, né? Tipo, não vou falar que o elenco tá mal montado, porque tem um meio-campo sensacional, tem pontas interessantes, eles trouxeram o Cole Palmer, que foi fantástico, tem ali jogadores promissores em várias áreas do campo, mas ainda tem as estupidezes que eles fizeram com os goleiros. Tipo, o Chelsea hoje ter 2 goleiros que pra mim não dá um Petrovic, um goleiro que tava lá na mão do time e eles acham que vai ter menos tempo que as outras 2 alternativas idiotas que eles contrataram, me irrita, né? Você vê o Jorgensen lá, teve alguns bons jogos, mas esse último jogo dele, misericórdia, a bola não parava na mão dele. E o Robert Sanchez, cara, um QI desses, né? Por causa do jogo com os pés. Se você for ver, a porcentagem de bolas longas que o Petrovic completa é mais que o dobro do Sanchez. Não tem uma coisa que o Sanchez seja melhor que o Petrovic, mas é assim que a diretoria de futebol trabalha no Chelsea com relação aos goleiros. Eles não são a prova de falhas, por isso que me irrita, assim, nomes do Delap que é um bom jogador, evidentemente, do Tel, terem mais voz com o Gyökeres e o Osimhen. Aí depois esses caras vão para um Arsenal da vida, ou para um Tottenham, empilha gol, a diretoria fica esperando o jogador hipotético do Jackson aparecer de verdade. Então, para mim, essa é a frustração grande que se há no Chelsea atualmente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.